Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 12. Filipenses 4, 12. Diz a santa palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como que de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, Paulo é um exemplo para nós, é um espelho para nós. E o que Paulo aprendeu? No versículo 11, ele digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. Então, meu irmão, o que Paulo aprendeu? Primeiro, a Bíblia diz em Atos 22, 3, que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel a ser inteligente, pensar, estudar. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E quem foi Gamaliel? Um homem erudito da sua época, um homem estudado, formado, respeitado na área da pesquisa, do estudo, da filosofia e das melhores faculdades da sua época. Gamaliel era um mestre. E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Atos 22, 3 nos informa isso. O que Paulo aprendeu também? Aprendeu depois aos pés de Jesus. Então, Paulo teve alguns mestres por excelência que passou no seu caminho. Primeiro, Gamaliel instruiu, ensinou ele toda a lei judaica, toda a lei dos judeus, Torá, foi instruído por Gamaliel. Depois, Paulo vai aprender aos pés de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 12, ele deixa claro para nós que ele aprendeu aos pés de Jesus. Em muitas ocasiões ele diz: eu passo para vocês, eu ensino vocês o que eu aprendi, o que eu recebi do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 12 diz: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, porque ele aprendeu aos pés de Jesus. E Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aos pés de Jesus é lugar de aprender a ser manso, a ser humilde, a ser crente de verdade. Aos pés de Jesus é lugar de aprender a ser obediente, a ser fiel, a ser respeitador. Aos pés de Jesus é onde nós aprendemos que Jesus é o único Salvador e o caminho para a vida eterna, que não existe outro caminho. O que Paulo aprendeu? Aprendeu a estar humilhado sem se sentir desvalorizado. Nós precisamos estar humilhado sem sentir desvalorizado. Foi o que Paulo aqui ensinou. Versículo 12 de Filipenses 4. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias.
já tenho experiência tanto de fartura como que de fome, assim de abundância como que de escassez. Então, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele transformava todo momento da sua vida para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Todos os momentos da sua vida era usado para bendizer a Deus. Precisamos fazer isso. Outra coisa que Paulo aprendeu, a ser honrado sem ficar orgulhoso. Ele aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso. Tem pessoas que não podem receber uma honrazinha que ele já se acha a última cocada do pacote, a última bolacha do pacote. Tem gente que se comprar uma bicicleta nova, ele já se sente superior. Um carro nem se fala, uma casa piorou. Então, meu irmão, Paulo aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso. Nós precisamos aprender a ser honrados, reconhecidos e não deixar o veneno, a picada do orgulho contaminar o nosso ser, a nossa mente, a nossa essência, o nosso coração. Se formos picados pelo orgulho, seremos abatidos, como foi Lúcifer, como foi o rei de Tiro, como foi tantos orgulhosos que se levantaram, Nabucodonosor e o seu filho Belsazar e tantos outros orgulhosos que foram abatidos, porque Tiago 4,6 diz que Deus resiste os soberbos, os orgulhosos, mas aos humildes, aos simples, ele libera a sua graça. Então seja honrado, cresça, adquira, produza, mas não seja contaminado pelo orgulho. É o que Paulo falou. Eu sei ter abundância, mas eu também sei ter escassez. Eu sei ter fome, mas também sei receber as bênçãos. Eu sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. Outra coisa que Paulo aprendeu a ter abundância sem se vangloriar. Se Deus te prosperar, se Deus te enriquecer, se Deus te der posses, se Deus te der patrimônio, glorificado seja Deus. Mas não se vangloria disso. Usa isso para que o nome de Deus seja glorificado. Outra coisa, ele aprendeu a ter escassez sem se queixar. Na abundância é maravilhoso. Nós louvamos, adoramos, glorificamos, bendizemos, exaltamos a Deus. Aí quando vem a escassez, começam as reclamações, as murmurações, as perturbações, mas eu te convido, meu irmão, não abra a boca para murmurar diante de Deus. Não abra a boca em momento algum para murmuração. Deus detesta muitos pecados. A murmuração ele odeia. E os israelitas de 20 anos para cima ficaram todos tombados no deserto, mortos por causa da murmuração. Então, se está passando por tribulação, escassez, dificuldade, glorifica a Deus, ore a Deus, chore diante de Deus, e o Senhor virá em breve te socorrer. Outra coisa que Paulo aprendeu, e eu aprendo com ele, aprendeu, mas continuava estudando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Nós nunca vamos parar de aprender. O aprendizado é eterno. Nascemos aprendendo, continuamos aprendendo, vamos morrer aprendendo e ainda morreremos sem saber quase nada. Então continue aprendendo, seja humilde para aprender. E outra coisa, ele aprendeu do Senhor. Nós temos que aprender de Deus todos os dias, na oração, na leitura da palavra, todos os dias. Aprender através da palavra, por meio da palavra. E por fim, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, nós vemos que Paulo foi aprovado. Meu irmão, que eu e você possamos ser aprovados por Deus e pelos céus. O resto é resto. Que Deus te abençoe.